Vamos lá então, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre incisivo central inferior. É uma aula importante aí para você que tá seguindo a nossa playlist aí da anatomia individual dos alimentos dentais, certo? Então, para a gente começar a falar desse dentinho, eu gosto de destacar primeiramente a função dele na nossa dentição, né? Então, o incisivo central inferior, assim como os outros dentinhos, nos outros incisivos, eles têm a função de cortar os alimentos. Além disso, né, a gente não pode deixar de mencionar a função estética dele, né, um elemento fundamental na nossa estética facial. Se a gente não tiver esse elemento, a gente percebe logo de cara assim que o indivíduo abre a boca, né? Então a gente já consegue notar a falta desse dente. A gente também tem que destacar a importância do suporte labial, né? E na fonética também, ele é um elemento que ajuda ali na elucidação das palavras, né? Ele vai ajudar a gente na hora de falar ali, formar as palavras. E ele também é um dente importante na desoclusão, ali na protrusão da mandíbula, ou seja, quando a gente vai fazer o movimento de protrusão, quando a gente empurra nossa mandíbula para frente, que a gente desencosta os dentinhos lá atrás, os incisivos centrais inferiores eles vão deslizar na palatina dos incisivos centrais superiores. Então ele também tem essa importância aí no movimento de protrusão da mandíbula. Esse aí vai ser tema de próximas aulas. Então vamos começar falando aqui da face vestibular. Ele é um dente, é o menor dente, né, da nossa dentição permanente, é o dente mais simétrico também. Ele vai ter cerca de 2/3 de largura da mesma face do incisivo central superior. Então, comparando, né, com o incisivo central superior, ele vai ser cerca de 2/3 menor em relação à largura. Aqui a gente vai conseguir observar que nas bordas mesial e distal, quando elas se encontram com a borda incisal, a gente tem quase ângulos retos aqui se encontrando nos cantos aqui do nosso elemento dental. A gente vai conseguir observar que o maior desgaste na incisal ocorre no ângulo mesio-incisal. Então, esse é um ângulo que constantemente acaba ficando arredondado conforme passa o tempo, né? Na nossa oclusão ali, a gente vai acabando tendo esse desgaste e a gente vai observar que quando esse ângulo acaba sendo desgastado, o dente acaba tendo uma inclinação mais para mesial. Se a gente for traçar também linhas aqui nas bordas mesial e distal, a gente vai observar que essas bordas vão convergir aqui para o colo do dente. E é importante a gente destacar também numa visão sagital da vestibular, que ele tem esse aspecto mais convexo aqui no terço cervical, e conforme ele vai subindo aqui, ele vai ficando mais paralelo, mais retilíneo, né, no terço médio e incisal. Aí já falando da face lingual, ela é levemente côncava. Por quê? Porque não é tão evidente aqui as cristas marginais desse dente, elas não são muito proeminentes. O cíngulo também ele é mais baixo, então ela vai ter esse aspecto de leve depressão aqui, a fossa lingual. A gente vai ter um contorno mais triangular devido à convergência das bordas mesial e distal. E ele vai ser levemente côncavo aqui, essa face lingual. Já a face de contato, ela vai ter esse aspecto mais triangular, né? Diferente da visão vestibular, a área de contato aqui ela vai ser mais plana na área cervical e no terço médio, e aqui na parte incisal do dente, no terço incisal, na face de contato, ela vai ser um pouquinho mais convexa. Então a gente vai ter essa perda de espessura, né? Ele vai ser mais largo aqui no terço cervical, e conforme vai subindo aqui para o terço incisal, ele vai perdendo essa espessura conforme ele vai subindo aqui, vai tendo a convergência da face vestibular e lingual para a incisal. Aí a gente vai ter aqui a nossa raiz, ela é retilínea, ela é bem achatada mesio-distalmente, e aí, em corte transversal, se a gente fizer cortar essa raiz aqui em qualquer ponto, a gente vai observar que ela tem um contorno mais oval. Eu vou mostrar para vocês alguns detalhes no modelo 3D. E, como eu costumo falar, eu utilizo as referências desse livro aqui, do Anatomia do Dente, do Miguel Carlos Madeira. Então, se você está estudando Anatomia do Dente, fica aí a dica para revisar o conteúdo.
Então, pessoal, vamos ser breve aqui na aula 3D, mas antes de eu abrir aqui o incisivo central inferior, eu gostaria que vocês observassem aquela questão que eu comentei, que comparando com o incisivo central superior, eles são cerca de o incisivo central inferior é cerca de 2/3 menor em largura que o incisivo central superior. Então, nessa visão aqui, você já consegue observar mais ou menos essa diferença. Sem contar que esse dentinho é o dentinho menor que a gente tem na nossa dentição permanente. Ele é o dentinho mais simétrico também. Aí aqui a gente consegue observar, se a gente fosse traçar mais ou menos umas linhas aqui nas bordas mesial e distal, no encontro com a borda incisal, eles formam quase ângulos retos. E conforme passa, né, a nossa vida, né, conforme a gente vai desgastando a incisal, o ângulo que mais tende a ser desgastado é o ângulo mésio-incisal. Aí a gente consegue observar aqui na face palatina já que o cíngulo é um pouquinho mais baixo, essa concavidade da fossa lingual ela não é tão proeminente assim, porque as cristas marginais elas não são tão assim proeminentes como o incisivo central superior. Então acaba que essa fossa lingual ela é uma depressão leve, uma depressão rasa, certo? A gente consegue observar aqui na área de contato que no terço médio e cervical ela é um pouquinho mais plana e conforme vai subindo aqui para o terço incisal ele é um pouquinho mais convexo. A gente consegue observar também que a largura, né, ela é mais ampla na terço cervical e vai perdendo espessura conforme vai subindo para o terço incisal. A gente consegue observar aqui na face vestibular que o terço cervical é um pouquinho mais convexo e do terço médio para o incisal ele é um pouquinho mais plano também. A nossa raiz ela é um pouquinho achatada, mesodistalmente. E aqui os sulcos eles não são tão evidentes também nesse dentinho, certo, pessoal? Então é isso, obrigado por assistir essa aula. Desculpe qualquer errinho, deixem sugestões nos comentários. É isso, até a próxima.